prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. A pessoa que mais tem que orar na igreja é a gente, não é o ministério de intercessão. A pessoa que mais tem que investir somos nós. Você tem que acreditar mais do que todo mundo. Eu não sei quanto você, mas comigo, quando faltava dinheiro na igreja, o primeiro carro que vendia era meu, para servir a igreja. E Jesus nunca vai nos permitir pregar coisas para os outros que nós não fomos pregados nelas ainda. Jesus não nos vai nos permitir viver uma vida que a gente não, né? Porque nós somos chamados para isso, para ser um modelo. E quando Paulo, ele fala sobre o reino de Deus, em Romanos, primeiro ele diz o que é que o reino de Deus não é. Ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja, primeiro ele diz o que não é, para depois ele dizer o que é. Porque eu tendo noção do que não é, eu já começo a ajustar a minha vida para viver aquilo que é. E o próprio Deus que me fez a sua imagem, a sua semelhança, ele deixou um recado bem firme para mim. Ele disse, não faça para ti imagem. Ou seja, você é a minha imagem, mas você não pode ter nenhuma outra imagem. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu sou o seu alvo, eu sou a sua busca, eu sou o seu fundamento. Para mim, evangelho é isso, onde Deus é o alvo, Cristo é o centro, a Bíblia é a base e o Espírito Santo é o único condutor. Não importa quantas estratégias de crescimento nós temos, eu também tenho, eu trabalho com PGs, pequenos grupos, uma igreja de ministérios. Não importa quantas estratégias, eu me reúno com a equipe para fazer a igreja crescer. Só que eu tenho que botar uma coisa na minha cabeça, que não sou eu que faço a igreja crescer. Porque se sou eu que faço ela crescer, sou eu que tenho que alimentá-la. E aí eu não posso sair, eu não posso fazer outra coisa, eu não posso nem ser marido, porque eu tenho uma igreja. Então às vezes tem maridos que traem a esposa com a igreja. Ele casa com a igreja, com a noiva do cordeiro. E você não é o noivo, você é amigo do noivo. E essa palavra amigo do noivo, a gente precisa entender ela. Porque na época de Jesus, um amigo do noivo quem era? Por exemplo, você é homem, aí você ficava desposado de uma jovem e você ia se casar com ela. Agora você é noivo dela. E se você virasse noivo dela, você não podia mais vê-la até o dia do casamento. Se você quisesse dar algum presente para ela, você tinha que ter um amigo, e o amigo levava. Você quisesse contar uma poesia para ela, era o amigo que ia dizer a poesia, porque você estava proibido de ver a noiva. Quando João Batista disse, eu sou amigo de noivo, ele estava dizendo, eu não vou casar com ela, quem vai casar é ele. Eu sou só o amigo que leva o presente. E o amigo tinha que ter caráter, porque ele não podia permitir que a noiva se apaixonasse por ele, porque ela já tinha noivo. Por isso que quando disseram para João Batista, tu és o Cristo, ele diz, não, eu sou só amigo do noivo. Sou eu que trago o recado, sou eu que trago os presentes, sou eu que falo as poesias. Por isso que eu me alegro com a voz do noivo, porque quando o noivo fala, o amigo do noivo tem o que dizer para a noiva. Então nós somos amigos do noivo, nós precisamos entender que nós não comemos da igreja, nós comemos de Cristo. A Bíblia não é o meu alimento, a Bíblia é o meu menu, é o cardápio. Nós comemos de Cristo. Às vezes a pessoa come da Bíblia, mas não conhece a Cristo. Jesus disse, quem come de mim, permanece em mim. A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E eu e você precisamos entender isso. Não faça para ti imagem. E eu vejo assim, pessoas que perderam a esperança na igreja. Pessoas que não têm mais nenhuma esperança nos próximos dias da igreja. Uma igreja não está morta não. Ela está que nem a filha de Jairo. Jesus disse para Jairo, ela não está morta, ela está dormindo, descansa. Ela vai despertar. Aí vem o noivo. Se você for analisar na parábola das virgens, as 10 dormem. O problema não é dormir, o problema é dormir sem azeite. E quando acordar não dá mais tempo de fazer nada. O problema não é dormir em cima da espada.
Você tem uma palavra de Deus para viver e para fazer, e você dorme em cima da espada. Então nós precisamos entender que nós não podemos aplaudir aquilo que nós deveríamos crucificar em nós. E nós não deveríamos celebrar o que nós temos que denunciar nas nossas próprias vidas. Tem coisa que nós estamos celebrando que nós deveríamos estar denunciando. Tem coisas que nós estamos aplaudindo que elas não têm vida própria e elas não têm vida longa. Nós temos que entender a igreja como uma continuidade. Depois de mim vai vir os meus filhos, vai vir a minha próxima geração. E Jesus faz uma afirmação na Bíblia, ele faz uma afirmação e uma pergunta que eu tenho meditado nesses dias, nessa afirmação e nessa pergunta de Cristo. A afirmação, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Isso é assustador. E a pergunta que ele faz é: e quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então tem duas coisas que nós temos que lutar para não perder: o amor e a fé. Porque os dias vão ser mais difíceis, os dias vão ficar piores, mas os amigos de Cristo têm que ficar melhores, irmãos. Os amigos de Cristo, eles têm que melhorar. Amém? Amém, querido? Então nós precisamos pensar nisso. E nós às vezes estamos correndo. Há uma busca, as pessoas às vezes batem lá em Itajaí e perguntam assim: como é que vocês fazem? A gente faz, velho. Parece que a gente quer um paliativo que resolva rápido os nossos problemas. Não se trata de fazer, se trata de se tornar. Quem eu estou me tornando por aquilo que eu estou fazendo? Eu estou parecido com Cristo ou não? Porque no final da vida o que vai contar não é o que eu fiz, é quem eu me tornei. Mas em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz coisas maravilhosas. Ele vai dizer: mas eu não te conheço. A gente não tem intimidade, a gente não tem relacionamento. Então a minha oração tem sido para que o Senhor leve-nos de volta ao altar da oração e da adoração. A maioria de nós, irmãos, a maioria das conferências que eu vou, os pastores não adoram a Deus. A maioria, a grande maioria. Às vezes eles querem me prender numa sala até a hora da pregação. Eu disse: mas eu quero descer, eu quero dar uma chapadinha, eu quero ficar lá com Jesus, quero cheirar um pouco Jesus. Não, mas não é a sua hora ainda. Parece que a minha hora é só pregar. Eu fui contratado para dar uma palavra de 1 hora e meia. Isso quando não acaba a luz. Sabe, as pessoas prendem. E quando acaba o culto, aí vem 3 ou 4 brutamontes enormes assim: vamos. Eu penso: está pegando fogo em algum lugar, está caindo o teto. Vamos para onde? Vamos para a sala, vamos para a sala. Não, mas o povo vai te incomodar. O povo não me incomoda, irmão. O povo não me atrapalha. Ah, mas o povo vai ficar pedindo oração, vai ficar pedindo uma foto. Não, mas eu vim para isso. Eu não vim para receba. Não foi para isso que vocês me chamaram, para pregar, ministrar, tocar o povo? Não, mas o povo, sabe? E a gente está automatizando a fé, institucionalizando a igreja. A gente quer institucionalizar tudo. Jesus era tão parecido com gente, irmãos, que Judas disse: ó, o homem que eu beijar é Jesus. Porque os guardas não sabiam quem ele era. Ele era tão igual a todo mundo. Ele andava no meio das pessoas. Ele tinha cheiro de gente. Você olhava para Jesus e você sabia ou não que ele era Jesus, dependendo do nível de relacionamento que você tinha com ele. Então, irmãos, a minha oração é que a gente saia desse lugar. Entendeu? A gente saia desse lugar. Então, essas duas coisas não podem faltar nas nossas vidas nos próximos dias. O amor de quase todos vai esfriar, o meu não. E eu tenho que trabalhar para ver se eu não estou perdendo esse amor. O amor de quase todos vai esfriar, e eu tenho que meditar, eu tenho que trabalhar para não perder esse amor. Eu tenho que forçar ele. E a fé, então eu tenho que fazer desafios da minha própria fé.
Eu tenho que começar a pensar e fazer coisas que não, as pessoas não fazem mais, porque automatizou tudo, institucionalizou tudo, tudo vira instituição, tudo. Recentemente eu estava com um grupo de empresários e eu sempre mentorio eles, converso com eles, são meus amigos. E aí eles fizeram uma reunião e me chamaram e disseram: pastor, a gente quer fazer uma proposta para você. Eu digo: fala, irmão. Por que o senhor não faz um ministério para o senhor mentorear a gente? A gente paga aí 50 mil reais por ano para você. Eu arrumo uns 20, 30 empresários. Eu já fiz a conta, que a minha cabeça é muito boa. Você conta, meu Deus, 50 vezes 3 dá 1,5 milhão por ano. Eu compro um apartamento por ano, meu Deus, boto para alugar. Vou ficar milionário em 5 anos, aleluia. Na hora a alma grita. Eu disse: não, mas eu não posso fazer isso. Não, você pode, pastor. Você já mentoria a gente. Deixa a gente pagar por isso. Irmãos, eu estou atrás de homens que queiram fazer alguma coisa para Jesus sem receber nada em troca. Jesus está procurando homens e mulheres que queiram fazer alguma coisa para Ele e não esperam nada em troca. Como está difícil achar homens e mulheres que façam alguma coisa. Irmão, eu não sou coach, embora eu tenha um curso, eu sou pastor. Glória a Deus pelos irmãos coaches que treinaram o seu espírito, que treinaram a sua alma. Eu tenho amigos coaches. Paulo Vieira é meu amigo, amigo de casa, de frequentar a casa. Mas ele é coach, eu sou pastor. Ele foi chamado para dentro de uma empresa, eu fui chamado para o púlpito, eu fui chamado para a igreja. E o problema é que se você trabalhar para Deus por dinheiro, você pode ir trabalhar para o diabo por um salário melhor. Isso é perigoso. Agora, você não precisa de dinheiro, pastor. Como eu queria ter bastante, irmão. Eu queria ter muito dinheiro, muito, porque eu queria dar livro, eu não queria vender. Eu queria que alguém dissesse: ó, Luiz, faz 100 mil reais de livro aí por ano que eu vou para você dar. Eu queria dar meus livros. Agora criamos um livro agora para os presídios, venda proibida. Jesus, meu primeiro amor, para dar nos presídios e nos hospitais. Eu queria fazer mais. Eu queria abrir asilos, eu queria abrir creches para as mães poderem trabalhar e não ter que terceirizar a criação dos seus filhos para o Estado. Eu queria abrir asilos, creches, casas de recuperação para pastor. Pastor? Nós precisamos de casa de recuperação para pastor. Para quê? Para libertar o pastor da ambição, para libertar o pastor da vaidade, da ostentação, para querer viver uma coisa que ele não foi chamado para viver. Aleluia, irmãos. Nós precisamos voltar em um lugar. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos chamados para exalar o bom cheiro de Cristo. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Nós precisamos entender isso. Você foi chamado para aquilo, fica lá. Você foi chamado para isso, não vai para lá, fica aqui. Você não pode achar no ministério uma oportunidade de fazer as coisas para você. Você é uma mangueira por onde a água passa, irmãos. Amém, irmãos? Muitos pastores cansados, muitos pastores depressivos. Por quê? Porque começaram a fazer coisas que Deus não chamou. Deus não te deu uma igreja para te matar, meu irmão. É para você se divertir. Deus nos deu uma igreja para a gente se divertir, para a gente cuidar, para a gente amar. Mas a gente começa a fazer coisas que a gente não foi chamado para fazer. Irmão, descanso é tão importante que Deus trata como mandamento. Às vezes as pessoas me ligam, né? Os mais carnais, e dizem assim: ô pastor, o senhor não pode? Eu disse: não posso, querido. Eu estou descansando agora. Hoje eu tirei o dia para descansar. É, pastor, mas o diabo não descansa. Eu digo: é por isso que a vida dele é o inferno. É por isso que ele mora no inferno, irmão.
diabo não descansa. Jesus disse: meu descanso não é aqui. Ele estava falando de não parar, irmão, não desligar. Ele não estava falando de você descansar. Jesus trabalhava o dia inteiro e orava de madrugada. Aí alguém pergunta: ele não dormia? Dormia na tempestade. Quem passa tempo com Deus e serve aos homens, dorme em qualquer tempestade, irmão. Quem passa tempo com Deus e serve bem a mesa, pode vir a tempestade que for, ele vai dormir, vai descansar, amém? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, por meio de quem? De nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Você exala para os dois, para os que são salvos e para os que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Meu Deus, que palavra é essa, Jesus? Quem está à altura disso, ele está dizendo. Quem está à altura de viver essa tarefa, de cumprir essa tarefa, de exalar o bom perfume de Cristo? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Que palavra é essa? Paulo disse: nós somos o bom perfume. Então o nosso trabalho qual é? É exalar. Quem está mal vai cheirar a gente e vai ficar pior, se não se arrepender. Quem está bem vai cheirar esse bom perfume e vai viver melhor. Seu trabalho é exalar, não é escolher quem cheira e quem não cheira. O seu trabalho é se tornar um modelo coletivo. Para que Deus abençoa o indivíduo? Para ele se tornar um modelo coletivo. Elias se tornou um modelo coletivo, Davi se tornou um modelo coletivo. Então quando Deus abençoa é para ele se tornar um modelo, sabe? A sua experiência pessoal é para te tornar um modelo coletivo, uma bênção coletiva para todo mundo. E isso é sacerdócio, eu falei ontem. Sacerdócio é você ser uma bênção para alguém. Agora para a morte é para a morte, para a vida é para a vida. É gelado, tá, irmão? É bem gelado. Ai, não toma gelado que faz mal. Irmão, quando você machuca o músculo, você põe o quê? Então vamos tomar água gelada. Então eu e você temos duas coisas para lutar. Porque tem pessoas que a gente está tentando proteger, e Deus quer o quê? Dar condição para ela continuar. E tem pessoas que a gente está dando condição e Deus está tentando parar ela. Por isso eu e você precisamos de discernimento nesses dias como líderes. Tem pessoas que elas precisam ser paradas, e empoderadas, e estabelecidas, mas tem pessoas não. Tem pessoas que eu e você precisamos conduzi-las. Não é mais proteger. Há uns anos atrás a gente pegou a primeira fila de pastor e mandou todo mundo embora. Todo mundo embora. Mandou embora? Mandou. Irmão, vai plantar uma igreja, vai embora. Sabe uma panela de pipoca? Você faz pipoca, não faz? Você mexe a panela, mexe, está ouvindo o barulho, não está? Não é bom? Quando acaba o barulho você pensa o quê? Está pronto. Aí você vira na bacia, você vai perceber que tem um monte de pipoca embaixo que não estourou. Culpa de quem? Da panela? Do fogo? Do sal? Do azeite? Não, culpa da pipoca que já estourou e não saiu de cima. Então as pipocas que já estouraram, elas têm que sair de cima, irmãos. Amém?
As pipocas que já estouraram têm que sair de cima, a igreja tem que continuar. Nós temos que ter um sentimento de pertencimento e não de posse. Por quê, pastor? Porque nós pertencemos a algo que está funcionando, que começou antes da gente e vai terminar depois da gente, amém? Então o evangelho é para dar condição das pessoas se desenvolverem, e não para proteger ela do mundo. Às vezes a igreja, a gente até fala na força da expressão, diz, nós estamos guardados aqui dentro. Não estamos não, irmão. Irmão, o primeiro crime que aconteceu foi por causa de um culto. Um irmão deu um culto melhor do que o outro. O invejoso foi lá e matou seu irmão. O primeiro culto não aconteceu numa balada. O primeiro crime não foi na balada, foi por causa de culto. O primeiro homem que caiu não caiu na balada, não caiu no forró. Ele caiu no paraíso, no lugar aonde Deus vinha estar com ele. Então o ambiente não nos protege. O que nos protege é a obediência. É quando obedecemos. Então eu tenho o hábito de pensar assim: nós somos o bom perfume de Cristo, irmãos. E às vezes nós temos tudo de bom para mostrar. Temos uma igreja bonita, uma igreja saudável, uma igreja contundente, uma igreja ativa, influente na sociedade, uma igreja onde vai empresários, vai políticos, vai artistas, vai jogador de futebol. Meu Deus, a gente toca todas as esferas de uma sociedade. Mas às vezes a gente não tem tudo lá, mas não tem Cristo. Nós precisamos buscar a Cristo, irmãos. Quem deve buscar a Cristo? Nós, os pastores. Às vezes diz assim: ó, eu vou estar na igreja amanhã, vou estar orando, quem quiser vir orar comigo. Irmão, você experimenta fazer isso. Porque às vezes a gente faz as reuniões de oração, mas a gente não participa. A gente faz as reuniões de adoração, mas a gente mesmo não participa. Porque a gente se tornou o gestor da igreja, não a palavra profética. Nós somos a palavra profética, irmãos. Nós somos a palavra de vida para a igreja. Deus te chamou para ser o homem da oração, para ser o homem do jejum, para ser o homem, sabe, quando está tudo desabando, você libera uma palavra e vai tudo para o lugar. Quando acontece uma catástrofe, você levanta a voz e diz: nós vamos fazer assim, Deus vai fazer a obra, e assim será. Então, irmão, cultive pessoas, porque certamente algumas vão brotar. Não desperdice sementes, não corra em vão, mas cultive pessoas, algumas vão voltar, vão brotar. Não podemos comprar lugares de evidência, de influência, por conveniência, porque somos pastores. Esses dias alguém perguntou: como é que eu te chamo? Chamo de apóstolo, de pastor? Meu irmão, chama de Luiz Hermínio. Meu nome é Luiz Hermínio. A minha identidade não está no que eu faço, está em quem eu sou. Porque quando Saul pecou, Deus não tirou o título, tirou a unção. E Saul ficou carregando o título por 40 anos, sem unção. Ele não tinha mais a unção de rei, mas ele ainda tinha o nome de rei. Então não se prenda a título, não se prenda a nada disso. Eu já cuidei de apóstolos que pagou para ser ungido apóstolo. Eu já cuidei de pastor que pagou para ser ungido pastor. Um dia uma igreja foi lá em Itajaí me chamar e disse assim: pastor Luiz, o senhor não vai lá na nossa igreja? Eu digo: tá. Naquela época eu ainda tinha agenda no site, hoje não tenho mais. O que é que vocês estão fazendo? Não, é porque o nosso pastor faz aniversário e nós queremos ungir ele a apóstolo. Eu disse: como é que é? Vocês querem ungir o pastor a apóstolo? Com ordem de quem? Como se um apóstolo pode consagrar outro apóstolo, irmão? E às vezes os apóstolos são denominacionais. Eles são apóstolos da sua denominação. É apóstolo da sua igreja. E ele congrega 30 pessoas com ele. Ele põe na placa: sede mundial, não tem mais outra. E ali a sede mundial. O que é isso? É ambição, irmão, é vaidade. Sabe, um apóstolo, ele tem uma mentalidade de reino, de nações. Eu queria ser só o pastor evangelista da minha igreja sede. Eu queria ser só o pregador da tarde da bênção. Eu não queria ir para lugar nenhum. Quem me conhece sabe disso.
Eu só queria curar algumas dor de cabeça, algumas diarreia, alguém que tivesse doente na fila do milagre. E quando o Senhor, eu fui para a Argentina em 1998, foi em junho. Lembra, Júnior? Nós fomos para a Argentina. Primeira vez que eu fui sozinho. Em Mendoza, eu fui ungida apóstolo, em 1998. Tinha uns pastores lá de Nova York, disseram: Luiz Hermínio, você era um apóstolo? Eu era um menino, tinha 30 e poucos anos. Eu digo: eu sou. Você é um apóstolo? Eu digo: tá bom, então sou. A minha esposa foi me buscar no aeroporto. Eu disse: amor, agora sou apóstolo. Aí eu fui dormir, eu disse: não, eu não sou apóstolo, Jesus, eu sou evangelista. Moral da história, aí um irmão amigo de Cuba disse: Luiz Hermínio, você é um apóstolo? Eu digo: já me falaram isso ano passado. Irmão, moral da história, eu fui ungido apóstolo 5 vezes. Por quê? Porque eu tinha vergonha de ser chamado de apóstolo. Por quê? Porque as referências que eu tinha apostólica, eu disse: isso não é apóstolo. Apóstolo não é de uma denominação, irmãos. O apóstolo, ele não vê a sua igreja, ele vê o mundo. E quando chega dinheiro no bolso dele, ele não pensa nele primeiro. O apóstolo está tocando todas as esferas de uma sociedade. Aí vamos pular para o profeta. Tem gente que acha que ser profeta é ser esquisito. Profeta não é para denunciar o problema, é para mostrar o caminho. Profeta é para dizer: assim diz o Senhor, ó nação brasileira, e apontar o caminho para alguém. Um profeta é um perigo. Quando ele chega em um lugar, acontece alguma coisa ruim. Por quê? Porque ele vem para nivelar o mundo espiritual com o mundo natural. E às vezes ele não precisa nem pregar. Então nós temos o hábito, irmãos, de comprar para nós coisas que Deus não nos deu. Irmãos, cuidado. Você não precisa de posição para ter autoridade. Pastor, Ei, Deus não dá autoridade para quem tem posição. Deus dá posição para quem tem autoridade. Por isso, não entendendo isso, muitas pessoas correm atrás de posição e não têm autoridade para se mover na posição que recebeu. Quem é que tinha posição no Egito? Faraó. Mas quem é que tinha autoridade? O Zé. Quem é que tinha posição na Babilônia? Nabucodonosor. Mas quem é que tinha autoridade? Daniel. O importante é ter autoridade, porque a autoridade vem de autor, ela não vem de posições. Hoje nós temos um Brasil com muitas posições, mas com pouca autoridade. Eu oro para que o Maranhão seja carregado da autoridade do Espírito de Deus. Homens de autoridade, mulheres de autoridade sejam levantados por Deus, para a glória de Cristo. Aleluia. Sabe, você vai ver no começo da carreira Paulo dizendo assim: se eles são apóstolos, eu também sou apóstolo, mas eu também sou apóstolo. No meio da carreira você vai ver Paulo dizendo assim: dos apóstolos eu sou o menor. No final da vida Paulo está dizendo: eu já não sou digno de ser chamado de apóstolo. Porque à medida que você vai entrando em Cristo, você não quer mais nada, irmãos. Vai caindo por terra todos os títulos, vai caindo por terra todas as posições, vai caindo por terra. Você só quer Cristo, você só quer estar com Cristo. Nem a igreja, nem o ministério. Você olha para aquilo tudo, tudo foi eu que construí. Meu Deus, às vezes eu olho lá no meu banco, acabamos de comprar um terreno de 15 milhões de reais, 14 milhões e meio. Eu olho para aquilo tudo e dizer: Deus, eu não queria nada disso, eu só quero o Senhor, eu só quero o Senhor. Por favor, não retira de mim o teu espírito. Sabe, vai chegar uma hora que
Quando você morrer, que ele tirar o fôlego de vida, sabe quem é que vai estar lá? Só Ele. Só Ele, você vai ver Ele, só você e Ele, mais ninguém. Por isso você não deveria estar com Ele agora. Esquece, irmãos, esquece. Nenhum membro da igreja pode te dar o que só Cristo pode te dar. Nenhum empresário poderoso financeiramente pode te dar o que só Cristo pode te dar. Entre em Cristo, fique lá. Você é sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Amém? Você é alguém que Deus chamou para fazer a diferença. Deus quer cheirar você. Você é o meu bom perfume. João, você é meu perfume. Você foi chamado para encorajar, respaldar e inspirar pessoas. Assim vivem as pessoas que governam com o coração de Deus. Ah, mas o diabo, mas as lutas. Irmãos, eu estava lendo a biografia de George Whitefield. George Whitefield, em 30 de dezembro de 1737, ele embarcou no navio. E ele orou assim: dai-me, ó Deus, uma profunda humildade. Dai-me, ó Deus, um zelo bem direcionado. Dá-me, ó Deus, um candente amor e olhos imparciais. Então, deixe que os homens e os demônios façam o pior que eles puderem contra mim. Porque se você tem humildade em Cristo, zelo bem direcionado, candente, amor aceso, e uns olhos imparciais, que os demônios e os homens façam o mal que eles quiserem, irmãos, você vai se tornar alguém impermeável. Amém? Deus está restaurando a liderança da nossa nação, e já começou, irmãos. Já começou. Deus vai parar algumas coisas que não fazem mais sentido. Deus tem uma isca para cada egoísta. Ele tem uma isca para cada egoísta. E por favor, use bem seu tempo, porque se você não usar bem seu tempo, alguém vai se aproveitar do seu tempo. Use bem seu tempo. Tempo é vida. Discernir o corpo de Cristo hoje é um fato de vida ou morte. Nós precisamos desesperadamente fazer um reset, fazer um recal. Ou seja, parar tudo, zerar o cronômetro e ver: isso vale a pena, isso não vale mais. Isso vale a pena, isso não vale mais. Eu faço isso todos os anos, no início do ano. De vez em quando escapa uma coisinha, mas todos os anos eu faço um recal para ver: Deus, isso aqui vale a pena ou não vale mais? Porque os tempos mudam, irmão. Muda a estação, muda de roupa. Aqui vocês vivem no calor, mas nós no sul vivemos as 4 estações. Verão é verãozão, frio é friozão, primavera é primavera e outono é outono. Então o guarda-roupa de um gaúcho, de um catarinense ou de um paranaense, tem roupa de ir na praia, na piscina, e tem casaco. E a gente troca. Quando chega no inverno, que o guarda-roupa é pequeno, quando chega no inverno, a gente tira a roupa de verão e põe a roupa de inverno. As camisas compridas, as blusas de lã, né? As jaquetas, os cobertores. É uma reforma em toda a casa. É uma reforma em toda a casa. Você muda o ar-condicionado para o quente. Por quê? Porque a gente vive a estação. Porque o que eu aprendo? Quando muda a estação, a gente tem que mudar de roupa, irmãos. E às vezes a estação já mudou e a gente continua fazendo a mesma coisa, acreditando naquilo. E Deus diz: ei, a estação já mudou. Ei, já mudou a estação. E o profético é assim. O profético muda de estação, irmãos. E aí você precisamos mudar. O profeta é como um estilista de moda. Ele está no verão e desenhando casacos de pele. Quando ele mostra, não faz sentido. Você diz: não, isso aqui não faz sentido. 40 graus, você está desenhando um casaco de pele. Mas não esqueça, a estação vai mudar. E quando a estação mudar, aquele casaco de pele que foi desenhado, que está ditando uma tendência, vai acontecer e você vai precisar dele. Quando os profetas não são ouvidos, o final é muro derrubado, cidade destruída. Por isso que nós precisamos prestar atenção no profético que está sendo ministrado nesses dias. E é possível expandir sem desconectar, irmãos. É possível a sua igreja crescer, seu ministério crescer, sua empresa crescer, sem você desconectar de Cristo.
Você pode estar conectado. Deus vai fazer tudo por você, mas não vai fazer o que é para você fazer. Alguém me disse esses dias: pastor, mas o mundo não leva mais a igreja a sério. Eu disse: porque a igreja precisa levar Deus a sério. Para o mundo levar a igreja a sério, a igreja precisa levar Deus a sério. E aí sim, e a igreja não necessita aprender com as demandas deste mundo. A igreja aprende com quem? Com Cristo. Amém, irmãos? A igreja que se permite aprender com o mundo mais do que aprende com Cristo, ela não vai crescer. Eu conheço líderes que se permitem ser servidos, ser honrados, mas não se permitem ser ajudados. Eu conheço líderes que cuidam de outros pastores, mas ninguém cuida dele. E o melhor lugar para esconder os seus problemas é no problema dos outros. O melhor lugar para esconder o nosso pecado é no pecado de alguém. Porque é melhor, enquanto eu lavo o pé de alguém, ninguém lava o meu. Mas nós não fomos chamados para isso, irmãos. Um líder que se isola, ele caminha para a maldição de se tornar juiz de si mesmo. Você não pode ter como referência você mesmo. Todo líder precisa ter alguém como uma referência, porque essa é a medida que Deus nos deu para vivermos em humildade, para vivermos em humilhação. Eu não posso ter eu mesmo como referência. A Bíblia é clara, ela diz: seja outra boca que te louve. E um líder que se isola, ele está entrando na maldição de se tornar juiz de si mesmo. Irmãos, um líder que não tem mais sensibilidade para se arrepender, sabe o que acontece? Ele começa a criar doutrinas para justificar a sua postura. Ele mesmo cria doutrinas para se proteger. Não, irmão, tem coisa que Deus vai te dar, mas tem coisa que só o relacionamento vai te dar. E essa é a primeira narrativa negativa da criação. Deus olhou para o homem e disse: não é bom que ele esteja só. Provérbios 18 diz, versículo 1, que aquele que se isola busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria de Deus. Porque foi essa a condição que Deus criou para que você tenha uma dose de humildade. Irmão, quando Davi se perdeu, quem morreu foi Urias. Quando um líder se perde, quem morre é a congregação. Quando um líder se perde, quem morre são os fiéis daquele líder. Por isso eu e você precisamos de amigos, de ajuda. Só quem conhece o coração de um líder é Deus, sua esposa e seu travesseiro. Só que como? Com quem a gente vai sentar? Eu tentei contar minha vida para alguém. Talvez você já passou por isso. Eu estou falando de você. De repente você tentou contar a sua vida para alguém, ela foi exposta. Como eu vou confiar em pessoas? Irmãos, um líder que não consegue mais se arrepender e admitir que está errado, ele está em sérios problemas. Nós precisamos aprender a andar em lugar público, assim quando a gente aprendeu a andar no anonimato, escondido em Deus. Amém? Não entra em crise, irmãos. E eu sei que os profetas estão sempre em crise. Por que os profetas vivem em crise? Porque eles veem primeiro, e quem vê primeiro sofre mais. Mas um profeta não foi chamado para viver numa caverna. Profetas em caverna, eles estão denunciando com essa postura que eles não concordam com o que Deus está fazendo. E às vezes Deus quer que você se apresente a Acabe. Às vezes Deus quer que você vá na casa de Zaqueu. E às vezes Deus quer que você se movimente em lugares que você não quer se movimentar, porque você é um profeta. E Deus diz: você é um profeta, mas você não se manda. Eu quero que você me obedeça. O meu encargo sempre me diz sim, ainda que as minhas emoções dizem não para mim. Às vezes as minhas emoções gritam dentro de mim, elas dizem não, mas o meu encargo diz sim, faça. Você é um líder, você é um pastor, uma pastora. Deus confiou vidas em você.
Sabe, pessoas vão te odiar e vão te amar pelo mesmo motivo. Você vai agradar alguns e ofender os outros. Pessoas vão dizer que você é de Deus, outras vão dizer que você é do diabo. E você não tem que fazer nada para se defender. Porque se você sabe quem você é, pronto, acabou. Você não tem que fazer nada para se defender, irmãos. Você sabe quem você é, não sabe? Amém? Então, por favor, quando você entra no lugar de intercessão, não é mais você. Se Deus te levantou, te deu dinheiro, te deu ministério influente, é para você servir a mesa só aumenta na sua frente. Amém, irmãos? A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.